Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Aproveito para pedir que você faça a sua inscrição no canal, também deixe o seu like, é importante você deixar o seu like no canal. Também acione o sininho para receber as notificações. Vamos trazer a partir de hoje novidades para o canal, então fiquem atentos. Ajude também a divulgar o canal, coloque lá nos seus grupos de WhatsApp. Graças a Deus estamos aí caminhando para quase 1000 inscritos, né? E lembrando que o canal ele nasceu, né, para a evangelização. Então, ajude, quanto mais o canal ganhar inscrições e like, mais vai ampliando o nosso campo de evangelização. Lembrando também que lá no começo, acho que primeira vez que falei com vocês, disse um pouco sobre a inspiração do porquê, né, o canal estava sendo inaugurado ali, iniciado, e a motivação é para a evangelização. E aqui nessa região onde eu estou agora, em Ubatuba, mais precisamente aqui na paróquia Nossa Senhora das Graças, tem um espaço, um lugar aqui muito importante, histórico para a nossa diocese, e a motivação foi essa. Então, para que nós possamos juntos redescobrir a história que cerca todo esse lugar aqui, que nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele, né? Então a motivação é esta, evangelizar e fazer também com que você conheça um pouquinho, para que nós juntos possamos ir redescobrindo a história deste lugar. Hoje iniciamos então aquelas entrevistas as quais eu havia anunciado desde o início do programa, Uma História de Fé, do canal, e hoje nós iniciamos então essa primeira entrevista. Vamos falar um pouquinho sobre um lugar muito especial dentro do nosso território diocesano, aqui mais precisamente em Ubatuba. Recentemente eu fiz um vídeo lá neste lugar e muitas foram as curtidas e também as pessoas que mandaram seus comentários ali, pessoas que ficaram até emocionadas pelo fato de já terem passado por este lugar e feito experiências marcantes em suas vidas. Então muitas pessoas, né, agradeceram porque acionou ali as memórias do passado, enfim. Então hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre este lugar que muito marcante, muito importante, um lugar realmente histórico dentro do nosso território diocesano. E aí para falar conosco hoje tem uma pessoa que é convidada para falar com mais propriedade, porque fez muitas experiências, esteve muito próximo das pessoas que por aqui passaram, né, neste lugar. Então, conversamos hoje com a Marlene e aí ela vai se apresentar para nós. Boa noite, Padre Limar, sua bênção. Boa noite, Deus abençoe. Eu sou a Marlene, com certeza muitos já me conhecem. Sou casada, tenho 3 filhos, moro no Sertão da Quina há 69 anos. Fiquei fora daqui um tempo, mas retornei e aqui me casei e vivo no Sertão da Quina. Então nós, né, falaremos um pouco mais, de forma mais detalhada, né, sobre este lugar que deu uma repercussão interessante, até surpreendente, porque quando fiz o vídeo lá nesse lugar, então, como eu dizia antes, muitas pessoas mandaram seus comentários, muitos emocionados, enfim, de terem, né, se lembrado das experiências que eles fizeram lá. Então, para falar um pouquinho, né, sobre este lugar, a Marlene está aqui, por morar aqui há muito tempo e também ter vivido muitas experiências com pessoas importantes que passaram por aqui, deixaram um legado muito grande. E aí não tem como, né, falar sobre este lugar, que eu vou deixar para que ela diga, né, que lugar é esse, se não falarmos de também uma pessoa muito importante que passou por aqui, deixou um legado muito grande. E então vamos iniciar aí os nossos comentários acerca deste lugar. Então passo a palavra, né, para a Marlene, que pode nos falar um pouquinho, né, dessa pessoa importante que passou por aqui e o legado que foi deixando também, né? Sim. Frei Vitório, né, ele chegou em Ubatuba no ano de 1972, com precisão, viu, padre? 72 ele chegou em Ubatuba, assumindo a paróquia Exaltação de Santa Cruz
e auxiliando em Caraguatatuba, que estava sem padre. Então ele atendia Ubatuba e Caraguá. E foi nessa época que, ainda eu muito jovem, né, muito menina, participei de uma Santa Missa com ele, e nessa Santa Missa foi toda uma resposta assim para um sentido da vida mesmo, através assim do anúncio da palavra, anúncio do Evangelho mesmo, que ele pregava de uma forma belíssima, profunda, que chegava direto ao coração da gente. E quem estava nessa busca, né, do sentido, porquê da vida. Sim. Então, foi assim a porta que se abriu, assim. Não só para mim, para centenas de pessoas, né? Sim. E a partir desse momento, então, a gente viveu uma experiência muito grande, assim, com a pessoa dele. Ele era franciscano, né? Franciscano, chegando muito jovem ainda, um padre muito jovem, com o ideal de Francisco, né? E ele era aquele que apresentava ou tudo ou nada. Ou você quer ou você não quer. Eu te apresento, é isso, né? Isso vai te dar uma resposta para a tua vida. Você quer ou você não quer. Então a gente ficava nessa liberdade, e a proposta do Frei era essa. Ele anunciava e a gente escolhia, né? Mas ele queria depois ver as experiências na prática. Então, aí se desencadeava tudo. E ele vinha de uma experiência também nesse sentido de Caçapava. Sim. Então, em Caçapava, ele construiu a Casa Kolbe, que o Maximiliano Kolbe era irmão de congregação dele, né? Então, ele já tinha essa ligação muito forte. Então, ele construiu a Casa Kolbe, e lá ele já tinha feito todo esse trabalho de evangelização. Então, com os jovens, com casais, com os cursilhos. Né? Ele já tinha uma vasta experiência, assim, né? Nessa evangelização, nesse trabalho. E a mesma coisa ele quis continuar aqui, né? E uma coisa bem interessante, assim, padre, que quando ele chegou, ele começou a observar a comunidade, e ele dizia assim que nós tínhamos tudo para viver uma experiência dos primeiros cristãos. Olha só, interessante. Porque pela própria cultura do povo, de irmandade, né? Apesar que a grande maioria eram todos parentes, mas tinha um amor muito grande um pelo outro, partilhavam tudo, né? Então, se matava um porco, todo o bairro comia um pedacinho daquele porco. Se matava... Sim. É interessante saber dessas histórias, porque, na verdade, assim, ele não só ensinava, mas também ele colocava em prática, né? Então, assim, é aquilo que a gente chama de a vivência da radicalidade evangélica, né? Não só o anúncio, mas, de fato, traduzia na vida, né, a vontade de Deus. Isso é muito bonito. Essa é a evangelização mais eficaz, né, que nós podemos ter, é esse exemplo prático, né, da vida, né, da vivência do Evangelho. Era a exigência dele, que ele também era muito duro, italiano, né? Sim. Duro, verdadeiro, radical, não tinha meias medidas. Sim. Era ou não era, né? Sim. E assim a gente continuou com ele. Então, e aí como é que ele chega aqui, então, nessa data, né, de 1972, né, 1972, ele chega aqui e encontra esse ambiente, né, como a Marlene diz, né, um ambiente favorável, né, para que ele pudesse colocar em prática aquilo que ele já vinha trazendo de experiência, né? E como é que foi esse primeiro contato, assim, da chegada dele, e como é que iniciou esse trabalho, né, aqui nesse morro famoso dentro do nosso território diocesano? Então, padre, o morro é muito antigo, né? As terras pertenciam às irmãs de duas videntes.
o Morro de Mauá, né? Acho que se chamava Morro do Cruzeiro. Uhum. E com certeza já ligado à história, já existia então um local de muita devoção ali. Então tinha uma cruz já muito antiga, né? Muito, muito antiga. Então ele já era um cruzeiro, né? E ali onde o povo se reunia, nós tínhamos muitas festas dos santos. Então era festa de São João, festa de mês de maio, muita festa, muita reza na capela e procissão. Então a procissão seguia para o cruzeiro. Sim. Né? Era o local, se deslocava aqui da capela e subia para o cruzeiro, Morro do Cruzeiro. Entendi. Então já tinha atividades no morro? Sim, já fazia Antes parte... da chegada do Frei já Sim, tinha atividades com religiosas certeza, ali, né? Com certeza. Ah, sim. Muito já existia, Sim. e bastante antigo até, né? E já tinha a cruz antiga lá no local. Que antes era chamado Morro do Cruzeiro, Morro né? do Cruzeiro, exatamente. Esse era o Então já nome. tinha essas atividades ali de festas e tal. Tínhamos as festas e as procissões, né, que subiam. Sim, então e o povo que vinha peregrinar aqui. Então a procissão era o marco, sendo um marco forte, né, do povo. E então eram das irmãs, e o Frei, ele quis conhecer, né? Então ele conheceu o local. E ele sempre sempre gostava muito do alto, de lugares altos. Então ele dizia, como Francisco, né? Quem está na montanha está mais perto de Deus. Então as construções dele sempre foram assim no alto. E então ele se encantou com o lugar e queria muito construir já a casa para os retiros. Sim. É sábio essa expressão assim do quanto mais alto, mais perto de Deus. Mas também tem um outro aspecto, né? Que mais perto de Deus, mais longe das coisas, né, desse mundo, né? Sim, também. Claro que não literalmente, mas, né, simbolicamente é esse significado. Mais perto de Deus e, por sua vez, também mais distante das coisas do mundo, né? Sim. Bem, então aí o Frei chega nesse ambiente, né? E, como a Marlene disse, ele gostava, né, do alto, com essa simbologia, né? E então aqui começam os seus trabalhos. Ele traz, né, traz a sua experiência para este lugar, como a Marlene disse. Nós costumamos chamar hoje, né, todo mundo conhece como Morro Emaús. Mas no passado ele já, né, era conhecido como Morro do Cruzeiro, né? Então, Morro do Cruzeiro. Então aí o Frei, né, chega nesse lugar, nesse ambiente aqui. E como é que foi esse primeiro momento assim? Ele encontra esse povo fervoroso já, né? E aí ele começa a colocar em prática os seus trabalhos, né? Como é que foi esse processo? Teve uma casa, né, de retiros aqui também, né? Ele encontrou um povo simples, né? De uma fé simples, mas muito verdadeira. Era muito verdadeira. E então ele abraçou isso e aí ele quis construir a casa justamente para começar as atividades, né? E quem construiu a casa, pode falar isso? Sim. Então, foram moradores daqui, inclusive o Pedro Celestino. Hoje os dois pedreiros que foram bem assim responsáveis, né, da obra. Pedro Celestino, pai da Valéria, o senhor conhece? Sim. E o Sebastião Pedro, pai da Dona Maria lá, que completou 92 anos. Sim. O pai da Tereza. Né? E o senhor foi visitá-la. E os serventes também eram pessoal nosso daqui, né? Lembra mais ou menos quanto tempo depois da chegada dele ele começou essas obras, assim, mais ou menos? 70. Foi muito rápido, padre. Foi em seguida, tipo acho que 1 ano, 2 anos ele já começou. E o Frei era um homem assim de fé. Eu costumava chamar ele de meu gigante da fé, porque era radical mesmo.
Então ele dizia assim, às vezes ele começava, padre, sem ter dinheiro. Nós, na época, a gente era aqui muito mais pobre que agora, muito sem comparação, né? E ele dizia assim, o meu capital é o povo. O meu capital é o povo. Quando diziam, Frei, mas você vai construir, você tem dinheiro? Não tenho nem um tostão no bolso, ele dizia. Mas o meu capital é o povo. Então, ele semeava de uma forma tão divina, Sim. que o povo respondia. Sim. Então, respondia doando, ajudando. E imagina, naquela época, né? Sim. Ele acreditava mesmo na providência, padre. Uhum. Quando terminou a casa, assim, precisava, ele já queria começar os retiros, né? Uhum. E precisava mobiliar a casa inteirinha, Sim. tinha que ter as camas. Aí ele falou, aí a gente falou, Frei, e agora, né? Então, calma, vamos rezar. A oração de ficar prostrado com o rosto lá no chão, na frente do Santíssimo. Né? Quando ele saía dali, o olhar dele era brilhante, diferente. É um homem de Deus, Um homem, né? de Deus, Sim. com certeza. Sim. E então, padre, ele falou, e agora não, fiquem tranquilos, vamos rezar, Deus vai providenciar, claro, e ele corria atrás, Sim. ele não ficava esperando, não. Sim. Aí, e como ele já era o pároco em Ubatuba, aí o pessoal já estava, todo mundo, ele já estava muito conhecido, muito querido por todo mundo. Aí um dono do hotel São Charbel foi lá na casa paroquial, Frei Vitório, olha, eu tô trocando toda a mobília do hotel, tem umas camas, tem colchão, pensei no senhor. Vieram as camas, os beliches certinho, padre, para mobiliar a casa. Então ele era um homem dessa fé gigante assim, e não tinha medo de que ele dizia, se Deus é providência, se nós estamos trabalhando para Ele não vai negar ajuda para nós. Mas era exigente da nossa parte. Tinha que... Sim, um homem de fé e também que a providência de Deus o alcançava, né? Sim, com certeza. Assim, quem não espera nada de Deus, né? Por sua vez, também não vai alcançar os seus objetivos, né? Então, assim, que história bonita, né? Saber que como Deus opera, né, na vida de quem se confia nele, né? Então, assim, chega pouco tempo depois, né? Chega em 1872, pouco tempo depois, já mobiliza a comunidade e constrói nessa casa, e a providência de Deus vai alcançando cada vez mais. E qual era o objetivo, assim, que você se lembra dessa casa, de experiências? O que o pessoal fazia nessa casa? Uma casa, obviamente, para evangelização, né? Sim, o que acontecia, né? Então, padre, daí quando ele começou os retiros, ele começou com os retiros de jovens, né? Rapazes e moças, a primeira vez. Rapazes e moças. Depois ele seguiu pelos aprofundamentos, fazer o retiro, depois os aprofundamentos, e depois foi se abrindo para os casais, para os cursilhos, para as utreias. Utreias, padre, era... não sei se o senhor conhece essa palavra, utreias. Então ele celebrava e dizia assim, olha, hoje, o que vocês forem fazer na casa de vocês, peguem o que vocês tiverem, né? O que vocês forem cozinhar em casa. Vamos subir, vamos passar o domingo junto. Então, todo mundo. Aí lá tinha um pátio muito grande na frente, então faziam aquelas mesas com os cavaletes, né? Punham as tábuas e faziam aquela mesa imensa. Aí, padre, não cabia o que vinha das casas, né? Olha que maravilha. Aí passávamos o dia. Então, aí ele dava as palestras, já existiam os grupos preparados para cuidar das crianças. Aí brincavam, jogavam bola, levavam as crianças para a cachoeira, faziam recreação. E
Aí ele dando as palestras para a gente, depois nós íamos para a capela, Sim, aí era 1 hora e meia de oração, sim. ele dirigindo, Uhum. né? E tem muitas experiências maravilosas, É. para se for contar, meu Aham. Deus. Sim. E aí a gente saía dali, aí todo mundo ia almoçar, né? Todo mundo Uhum. comia. E ali todo mundo se ajudava, já punha no instante tudo em ordem. Uhum. Aí ele, Essa prática de reunir assim, né, reunir as pessoas, reunir a família, acho que também está um pouco da cultura dele, né? Assim, italiano tem muito, sim, né? tem, Essa de prática, né? reunir, né? É, Mas ele veio também de uma família bem dolorida, perdeu é. 3 irmãos na guerra, Ah, é? sim. Então, e aqui então, padre, ele aumentou tanto assim o movimento, né, Uhum. dos jovens, né? Aí ele começou a fazer retiro de férias, Ah, sim. 20 dias. Aham. Imagina, né? É impressionante. Porque aí nessas alturas, padre, tinha professores, nós tínhamos na nossa convivência o juiz de direito de Caraguatatuba, Dr. Manuel, de São Sebastião, Dr. Manuel. Uhum. Faleceu, o Frei faleceu numa semana, passou 10 dias ele faleceu, o Dr. Manuel. Uhum. Estava morando na Fazenda Esperança com o Frei Hans, Ah, sim. toda a família. Aham. Nós tínhamos o delegado de polícia de Caraguatatuba, o Dr. Reinaldo Sartorello. Então nós tínhamos os médicos, dentistas, pedreiro, lavrador, crianças, jovens. Era uma família, uma comunidade mesmo viva, assim, Sim. né? E então aí já estava assim um povo. E nós tínhamos então o acompanhamento também do Dom José Antônio Couto, que era o Uhum. bispo de Taubaté, Taubaté, sim. e Dom Davi Picão, bispo de Santos. Santos. Então, muitas atividades, né, nessa casa, assim, quando nós gravamos o vídeo, um breve vídeo lá na casa, né, e que deu essa grande repercussão e tal, é que eu fui ter a real dimensão né, da importância desse lugar, né, assim, porque eu já havia ouvido falar muita coisa, mas ali foi onde tive uma noção assim, real, por conta dos feedbacks que as pessoas foram dando, né, ali nos comentários do vídeo que foi feito, um vídeo curto, breve, né, que simplesmente apresentei ali os espaços lá no morro e eu falei, puxa, agora, né, temos que falar mais sobre esse lugar aqui, né. Então essa casa de retiros, ela assim, de fato ela marcou esse lugar, né? Historicamente, muitas pessoas, como Marlene disse, né, muitos retiros aconteceram aqui. Penso eu também que muitas conversões, né? Muitas conversões. Muita catequese, muita evangelização, enfim. E então essas pessoas, né, que passaram por ali, muitos passaram por ali nesses encontros de jovens e adolescentes, hoje aí constituíram suas famílias e suas vidas marcadas por esse momento, né, histórico, né? Então assim, um lugar muito, né, especial, muito importante. Né? Com certeza, padre. Então nós tínhamos a presença. Dom Couto já comentava com a gente a possibilidade, né? Ele já sonhava em criar a diocese de Caraguatatuba, padre. Do Caraguá não, do litoral, né? Depois Sim. o local ficou Caraguá, mas Dom Couto já falava. De futuramente ele dizia, precisa se criar a diocese. Ah, sim, então isso que é interessante também. Acho que queria até que você comentasse um pouquinho melhor, também um pouquinho mais sobre essa questão, porque na nossa conversa, né, em algum momento nós, né, tivemos uma conversa prévia, né, quando estávamos elaborando esse bate-papo aqui, e quando né, a Marlene disse, né, que e também soube através de outras pessoas que talvez uma das primeiras ou a primeira reunião quando se discutiu a possibilidade de que
Caraguatatuba ou o litoral teria uma diocese se desmembrando de santos. Então, né, parece que essa conversa também Aconteceu aqui, né? Aconteceu aqui. Interessante saber aconteceu disso. Aconteceu aqui. Isso pode ser confirmado né? E então Dom Couto já comentava isso, já foi resolvido. Porque as reuniões do clero, padre, aconteciam aqui. Ah, também? Hoje se chama... O CDP? CDP, né? Sim. Hoje é CDP. É o Conselho Diocesano de Pastoral. Conselho Diocesano de Pastoral. E nós, na época, nós chamávamos reunião do clero. Então, vinha todo o povo do sertão daqui. E se reuniam na casa de Emaús. Na casa de Emaús. Interessante. Então, o Luiz tocava violão na reunião, Zeca Pedro... Zeca Pedro conta a experiência da primeira vez que ele foi tocar, né? Aí vinham as pessoas da linha de frente, né? Do conselho, e os bispos e tal. Então, ele conta que ele suou frio, assim, né? Eu falei, não, você vai tocar. E o Frei cantava belíssimamente. Italiano com voz, cantava muito bonito. E então o Luiz mesmo tocou, o Zeca Pedro, e então já acontecia a reunião do clero, para o senhor ver a importância, né? Sim. A importância da casa. Sim. Nessa época tinha uma capela na casa, né, na casa Emaús, ou tinha uma capela reservada para esses momentos assim, né, litúrgicos, a Santa Missa e tal? Acontecia ali na casa ou tinha um outro ambiente para celebrar? Foi feito muito, porque o Frei, a capela era o essencial praticamente, né? O local. Então foi em seguida da casa. Ele construiu em seguida da casa, construiu a capela. Sim. Foi praticamente junto, padre. A capela ficou pronto. Ao mesmo tempo que construíam ali a casa Emaús, já construíram? Porque a capela precisava aquela capela de pedra ali. Já desde o primeiro momento ela foi pensada para ser daquela forma ali? Sim, tudo idealizado pelo Frei. Ele trazia o espírito franciscano mesmo, né? Sim. Então ele queria lá ele pensou no coube. Sim. Aqui ele pensou no Francisco, né? Então, por isso ele fez a capela dentro da terra, que ela tinha uma parte dentro do morro, né? Cavado. Então, uma parte ela ficava dentro como uma gruta. Sim. Relembrando a gruta que Francisco se retirou, né? 3 anos rezando na gruta, após a conversão, durante a conversão. Sim. Então, a capela, padre, isso o senhor pode ter certeza. Ela foi construída nesse sentido. Então, talvez, né, as pessoas chegam, não conhecem a história e... Sim. Então, nós podemos perceber que a capela, esse espaço, né, a casa Emaús, aqui no que nós chamamos hoje de Morro Emaús, né, mas que no passado era o Morro do Cruzeiro. Então, assim, a gente pode perceber a importância que esse lugar e essa casa, né, essa casa Emaús, ela deixou um legado. Hoje tem muita gente dentro do nosso território diocesano que mudou de vida, enfim, a sua vida cristã a partir da experiência vivida aqui, né, no Morro Emaús, na casa Emaús, né? E essa casa não existe mais, né? Como é que foi esse processo, né? Temos, né, até um projeto, né, da construção de uma nova casa, né? Uma casa de retiros. Provavelmente ela receberia o mesmo nome, né, Emaús também, mas infelizmente essa casa ela já não existe mais, né, dentro do nosso território paroquial e nem aqui no Morro Emaús. A capela permanece, né? A capela continua, graças a Deus ela está lá, tá? Inclusive nós até celebramos lá, né, neste lugar, e uma pena, né, não poder mais contar com essa
com essa casa de retiros aqui, né? Então, realmente foi uma experiência única para nós que tivemos a oportunidade de viver, né, toda essa graça de Deus. E então, quando o Frei foi transferido para Santo André, ele foi assumir a cidade dos meninos em Santo André. E então o Frei foi embora. Por um tempo a casa ainda teve atividades, né? Aí a Renovação Carismática ainda usou a casa um tempo. E nós tínhamos a equipe do Cursilho, tinha 3 equipes que cuidavam da casa. E foi cuidando, e depois a coisa foi... Aí chegaram outros freis, né? Com outro pensamento, não tinha a espiritualidade do Frei, né? E alguns diziam até que para eles era uma pedra no sapato, a casa irmão, aquela casa é uma pedra no sapato, porque não tinha a visão do cristianismo que o Frei tinha, de anunciar mesmo o reino de Deus e acontecer na vida das pessoas. Então, a casa foi ficando, lógico, né? Foi ficando sem manutenção. Por ser um lugar retirado, começaram a vandalismo, a roubar coisas. Padre, nós tínhamos tudo, cozinha montada. Os nossos retiros, às vezes a gente cozinhava para 100, 120 pessoas. Então nós tínhamos aqueles panelões enormes, pratos, talheres. Era uma cozinha montada, né? E o povo então começou a roubar os alumínios. E então ela perdeu o sentido para o qual foi construída. E depois virou até pousada. Ah, é? E foi se deteriorando? Foi se deteriorando, né? Porque todo mundo... o Frei, ele até eu notei uma frase que ele sempre dizia: a obra reflete o que passa no coração da gente. Então, né, o que passava no coração dele, ele punha na vida. Em prática, né? Em práticas, né? E depois, claro, cada um vem com uma visão diferente e não conseguiram mais. Mas ela ainda foi usada um tempo para a renovação, e até o ponto que surgiu um pensamento, né, de um novo projeto para ser reconstruído. Houve até ação, como se diz? Solidária, entre amigos, né? Teve carnês, tudo. Né? Mas não conseguiram levantar o recurso? Mas não tinha um projeto, mas não aconteceu. Sim, entendi. É uma pena, né? Porque... E daí resolveram, mas que ainda daria para usar, viu, padre? Porque era uma casa grande, muito grande, tinha um salão de palestra enorme, tinha os quartos direitinho, a cozinha grande, né? Então, talvez um pouco de manutenção ela estaria funcionando até hoje. Sim. Né? Agora, pensar que, assim, com a graça de Deus, né, esse projeto está no coração, né? Sim. O coração está no sonho, nos planos, enfim. Se vamos, né, ter condições, aí vamos depender, né, da providência de Deus, né? O Frei que tinha essa providência muito viva na vida dele, né? Então, ele não só tinha o sonho, o projeto e o plano, mas além de colocar a mão na massa, né, de colocar em prática na sua própria vida, a providência de Deus não falhava nunca, né? Então, ele fez tudo o que fez porque, né, a graça de Deus sempre lhe alcançava. Um homem de oração, né, também, a importância de termos uma vida, né, de oração, ter uma intimidade com Deus, né? Isso é muito importante. Quem sabe, confiados aí na intercessão de Nossa Senhora, e possamos um dia, né, construir, né, essa casa
né, aqui no morro, para que possamos continuar o processo, né, de evangelização aqui dentro do nosso território paroquial, mas também diocesano, né? Então, assim, eu gostaria de agradecer muito, né, a Marlene, né, por nos esclarecer, nos trazer essas histórias belíssimas que, né, penso eu que, né, você que está acompanhando agora, assistindo esse programa, deve ir passando um filme aí agora, né, na sua cabeça, de você que já fez retiro, já passou por este lugar. Penso que ouvir essas histórias vai nos animando, né, cada vez mais, trazendo lembranças boas do passado. Então, muito obrigado, Marlene, por trazer aí para nós nos dar esse gostinho, né, de poder relembrar essas histórias, né? Toda a motivação da vida, para mim, assim, a alegria de viver, realmente a gente encontrou nessa busca, né? Sim. Nessas experiências. Muito bem. Então nós vamos encerrando aqui, né? Vamos pedir a bênção de Nosso Senhor. Você que está em casa acompanhando, né? Dê também ali, mande seus comentários, né? Faça a inscrição no canal, também deixe o seu like, mande o seu comentário se você gostou, né, desse programa de hoje, desse bate-papo, né, relembrando aí coisas do passado, coisas importantes, né, do passado que marcaram a nossa vida. Mande lá os seus comentários também. Peçamos então a bênção de Nosso Senhor. Lembrando que todos os dias nós temos, né, o comentário do Santo Evangelho, diariamente. Então peço que você ajude a divulgar cada vez mais o canal, coloque nos seus grupos de WhatsApp, também faça a sua inscrição, acione o sininho e vamos em frente e ajude-nos a evangelizar cada vez mais. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.